O prazo estabelecido pela ONU para eliminar a fome em todo o mundo é 2030. Mas se antes da pandemia os números já mostravam como estávamos longe de cumprir essa meta, agora erradicar a fome e garantir acesso da população a alimentos seguros e nutritivos parece ainda mais desafiador. Juliana, como o Instituto Comida do Amanhã vem trabalhando esse tema? Recentemente, com a publicação desse trabalho da FAO, a gente viu vários posts de vocês tentando traduzir partes importantes desse relatório. E qual vai ser o foco de vocês e a agenda nos próximos meses? Geis, eu acho que assim, essa é uma missão que a gente tem, né, assim, principal, que é conscientizar a população, conscientizar os cidadãos, os consumidores, sobre a alimentação e essa visão sistêmica da alimentação, como essas pautas todas convergem. A gente nem chegou a comentar aqui, mas como a questão climática também é causa e consequência. Enfim, então tem muita pesquisa, muito dado, muita discussão científica ou acadêmica acontecendo, e às vezes a população não consegue absorver isso muito bem, e é preciso que a gente absorva, é preciso que a gente tome essa bandeira como nossa, porque só cidadãos bem informados podem também reivindicar políticas efetivas e melhores. Então, acho que a gente tem um pouco dessa missão de informação, de traduzir ou adaptar, enfim, informação relevante que às vezes circula só nos nichos para o público em geral, mas também uma conscientização e informação de tomadores de decisão. Então, levar essas informações a gestores públicos municipais, por exemplo, onde elas são tão relevantes também, né, para a tomada de decisão pública, de construção de política. Acho que é um pouco essa nossa missão institucional, fazer essa ponte. E é por aí que a gente quer continuar indo. E, olhando para esse quadro, para a complexidade do tema, quais são, em nível federal, estadual e municipal, assim, para a gente também deixar claro, quais são as áreas de atuação para atacar essa temática e para a gente conseguir chegar mais perto de resultados que ajudem a virar, o leme e a gente conseguir aí, pelo menos, chegar mais próximos dessa Agenda 2030, que é a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bem, aqui a gente podia ficar 2 horas e meia, pelo menos, respondendo, porque realmente, como a gente pensa em sistema alimentar, são muitas as estratégias políticas que podem e devem ser adotadas. A gente está falando da cadeia de alimentação, então, produção, distribuição, consumo e todas as mil coisas que envolvem isso, desde o ambiente alimentar, questões relacionadas aos produtores, agricultura familiar. Tem o tema também da redução dos desperdícios, na produção, para você evitar também essa perda que é quase As sistêmica. reduções de perdas, isso. Na questão das escolas, a gente já tem programas, tanto o PNAE quanto o PA, ajudando a incluir a agricultura familiar, e uma agricultura mais orgânica dentro do sistema público, e de acesso à população, a esse tipo de alimentação. E aí, nisso já tem uma série de políticas que têm que ser impulsionadas aí, que o Brasil já avançou na agenda, mas precisa tocar mais próximo, que outras áreas, assim, a gente está falando aí de educação, está falando de agricultura, que outras áreas precisam também ser ativadas nesse sistema para poder absorver como desafio essa demanda? Eu acho que, como você estava, né, se referindo antes, tem áreas de atuação que são federais e pela própria divisão das competências constitucionais brasileiras, você não tem como passar para outras. Então, as grandes políticas agrícolas são do âmbito federal. Duas políticas que são muito importantes que o Brasil enfim, a sociedade civil está forçando que o Brasil avance, que ainda não se resolveram e que só podem ser tomadas no âmbito federal, que é a taxação de bebidas açucaradas e a rotulagem adequada de alimentos, que são importantes para a luta contra a obesidade e tudo mais. Também são federais. Políticas de comércio exterior são federais. Mas todas as instâncias podem e devem atuar nas políticas que envolvam melhorar a situação da segurança alimentar das populações vulneráveis, por exemplo. Então,
a gente pode pensar numa solução que... Vou falando por exemplo, porque senão a gente não vai conseguir esgotar. Mas uma solução que é antiga, que é conhecida e que é utilizada, os bancos de alimentos. Não é uma solução que cabe apenas ao governo federal. Os estados podem ter bancos de alimentos, as cidades devem ter bancos de alimentos, restaurantes populares. Essas medidas de prover alimentação e boa alimentação para a população que tiver mais situação de vulnerabilidade, que a gente sabe que é o ponto número 1 da fome, da insegurança alimentar, e é o que tende a aumentar daqui para frente, o aumento da pobreza, porque a fome anda de mãos dadas com a pobreza. Então, com todos esses prognósticos de aumento da pobreza, recessão, depressão econômica, etc., a gente sabe que aí vai ser um problema sério. Outra questão são as compras institucionais de alimentos. Então, o programa de alimentação escolar é só um programa que prevê a compra institucional de alimentos da agricultura familiar, por exemplo. Então, ele é um programa que tem vários objetivos. Então, é um programa de segurança nutricional para os estudantes, é um programa até de manutenção da frequência escolar, né, para os estudantes, e também de garantia de compra direta da agricultura familiar, pelo menos uma parte dessa verba ser utilizada para isso. Mas os municípios podem adotar compras diretas de produtos locais, por exemplo, para fortalecer o entorno produtivo de produtos frescos, de produtos nutritivos, que são esses os produtos que se quer consumir para garantir uma segurança alimentar. Os municípios podem, por exemplo, regular e adotar espaços e promover, fomentar as feiras diretas do produtor, as possibilidades de cadeias curtas, né, de distribuição e consumo de alimentos. Os estados podem trabalhar nessa questão do banco de alimentos, dos restaurantes populares, o fortalecimento da agricultura familiar, porque é preciso que a produção seja contínua e que a produção tenha cada vez menos perdas, né, como você colocou. A agricultura familiar, enfim, os produtores familiares são os grandes produtores da comida que se come, né? E é também um produtor que precisa de assistência técnica. E a assistência técnica rural ela é basicamente feita pelas Emater dos estados. Tem Embrapa também, mas tem as Emater. Então, os estados têm essa missão dentro das políticas agrícolas. Não pode ser a política agrícola que o governo federal faz, mas é uma missão importante. Fortalecer os arranjos urbanos rurais, das micro-regiões, e essas logísticas de distribuição de alimentos, de produção e distribuição de alimentos, abastecimento, estoques, para reduzir perda, para reduzir custo de transporte, aumentar a infraestrutura. A FAO coloca muito isso, que um dos grandes problemas atuais do alto custo das dietas saudáveis é um problema de falta de investimento nas infraestruturas, porque comida saudável é comida perecível. Então, tem uma gama de coisas aqui que, se você me deixar, eu vou ficar falando até amanhã. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco falar sobre o papel do Legislativo Estadual, que é a parte que cabe aqui ao nosso latifúndio, né? A gente está falando aqui da Assembleia Legislativa, da TV Alerj, então é um ponto básico aqui para o nosso público. E você fica aí e não perca o próximo bloco. O Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.